cobrança, você tá exatamente onde você deveria estar. Antes de se cobrar, se acolher, né? Isso. E entender que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vive a mesma vida e que é normal a gente estar em diferentes pontos. Falando, eu perdi tempo da minha vida, se essa pessoa conseguiu, eu também teria conseguido. Não, amiga, você não teria conseguido. Às vezes a gente mesmo que se sabota, né? E fala, né? Não, até eu ter um ambiente perfeito, eu não vou começar a fazer nada. Bem-vindos ao nosso podcast. Dessa vez a gente não fala o nome do podcast porque a gente não tem nome. A gente decidiu mudar o nome e por enquanto a gente não decidiu. Mas vai ser legal e se por algum acaso, quando esse vídeo sair, a gente já tiver o nome, vai aparecer aqui escrito pra vocês. Vai ser o nosso nome. Do que vai ser o nosso... Então, o nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem comum, né? Principalmente eu acho que é todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres, eu acho que passamos bastante por isso. A gente vai falar sobre cobranças. Não só as cobranças que vêm de fora, né, do nosso redor, senão as cobranças que vêm de dentro, né? Aquelas que a gente mesmo cria, né? Sim. A Emily comentou comigo que ela começou a conversar sobre isso no trabalho com um grupo de amigas. Então, a gente vê que é um assunto muito recorrente entre as mulheres, mesmo que ele se apresente com formatos diferentes. Então, às vezes, o tipo da cobrança ou a área que uma mulher se cobra pode ser diferente de outra. Por exemplo, tem mulheres que se cobram muito porque são mulheres que se dedicam ao lar, né, a cuidar dos filhos, do marido, e elas se cobram porque elas não conseguem trazer dinheiro para dentro de casa. Já a mulher que trabalha, ela se cobra porque ela não consegue dar tanta atenção assim aos filhos, ao marido, enfim. Verdade. Então a gente viu que mesmo que essa cobrança aparecesse de formas diferentes, né, ainda assim ela é muito comum entre as mulheres e a gente vê que a sociedade também traz, mas que ainda mais nós, né, desde dentro a gente fica se cobrando por muita coisa. E a gente encontra mulheres estrangeiras, cubanas, jovens. Uma cobrança ainda, né? Verdade. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Esperamos que vocês gostem. A gente vai estar fazendo um lanchinho enquanto isso, porque não deu tempo da gente comer antes. Então, se vocês verem a gente batendo papo, mastigando um pouquinho, é isso. Essas cobranças, elas vêm muito de fora também, né? Eu acho que a gente tem uma certa pressão social, né? Quando a gente fala sobre cobranças. Tem aquele corpo ideal, né, que as pessoas criam, de que o corpo ideal é aquele magrinho que tem umas curvas e não sei o quê, ou o relacionamento ideal é aquele onde as pessoas não brigam, onde conseguem todos aqueles objetivos, né, como casal e de forma independente, né. E acho que vai também, por exemplo, esse assunto do corpo mesmo, né, que a gente se cobra bastante, às vezes até sem necessidade, né, porque eu acho que o corpo ideal vai de si mesmo e, sei lá, por exemplo, no caso das mulheres a respeito dos homens, por exemplo, né? Sim. Às vezes o homem gosta de mulher mais magrinha, mulher mais cheinha, mulher mais branca, mulher mais morena, loira, ruiva. E a loucura da cobrança, às vezes também que, dependendo do momento na linha do tempo, de uma forma histórica, isso muda, né? Então, se você ficar sempre baseando a sua vida numa cobrança que vem de fora, ou de seguir um padrão que naquele momento é o considerado certo, você basicamente vai estar vivendo uma vida muito triste, né? Porque você vai estar sempre moldando e se moldando para algo que outra pessoa predeterminou, né? Sim. Claro que tem questões, né, com essa questão de peso e de corpo que às vezes envolve saúde, tanto de um lado quanto do outro, né? De dois extremos. Mas é muito louco e muito triste ver uma pessoa se sentindo mal com ela mesma ou criando um certo tipo de baixa autoestima ou de falta de confiança em si mesma por uma insegurança que foi estabelecida por uma pessoa de fora, outra pessoa, né? Verdade. Então, na verdade, não só na questão do corpo, mas sim tudo em si. Nós precisamos ser mulheres tão bem resolvidas que a gente consiga olhar para para as pessoas apontando o dedo pra gente ou falando qualquer tipo de coisa, a gente consiga olhar pra dentro e falar, cara, eu me sinto bem dessa forma, eu gosto disso. Claro que se chegar num ponto em que você estiver desconfortável com alguma coisa dentro da sua vida, é muito saudável e muito legal que você olhe pra isso e fale, pô, eu vou mudar. E você, minha querida, você tem poder pra fazer isso. E você vai conseguir
fazer. Mas daí também chega aquele tema da gente acabar se cobrando daí demais, né? Sim. Quando a gente, tipo assim, não precisa ceder à pressão externa, mas daí quando a pressão não é externa e é interna, aí o perigo é se tornar... Eu acho que é até pior, sabia? Porque, tipo, até a pressão externa, de certa forma, tu consegue controlar. Porque, por exemplo, eu tenho... um namorado que ele me cobra demais, que ele não se sente... que ele sempre tá me criticando, que eu me sinto que não sou suficiente estando com ele. Fechou? Eu me afasto, por exemplo. Mas quando vem de nós, a gente não tem como se afastar de nós mesmos, não né? Tem. Então a gente tem que criar um ambiente saudável dentro de nós mesmas, né? E controlar muito essa parte de cobrança. Porque quando aí a gente que se cobra demais... Aí é mais difícil, né? Da gente resolver, vamos dizer assim, né? A gente tem que criar uma mente que a gente consiga habitar de uma forma saudável. A gente tem que ter uma mente e um tipo de pensamento em que a gente consiga habitar dentro de nós mesmas sem sem estar insatisfeito consigo mesmo o tempo inteiro, independente de ter conseguido ou não algum tipo de mudança, né? Enfim. Sim. Às vezes a geração dos nossos pais passou por essa fase da cobrança de uma forma diferente, né? A nossa. Não estou desmerecendo a geração passada, mas hoje é muito mais intensa essa questão da comparação por causa das redes sociais, né? Pelo crescimento e pela globalização que hoje existe. Antes você conseguia se comparar com as 40 pessoas que você conhecia, verdade, né? Que tinha ao seu redor, né? Mas hoje você, cara, num lapso de 20 minutos, você consegue acessar a vida de 40 mulheres diferentes, 50 mulheres diferentes, que moram em países totalmente distintos, que têm uma história, uma família diferente, padrões de vida, né? Enfim, situação econômica, familiar... Um contexto muito diferente, você pega um fragmento da vida dessa pessoa, né? Você se identifica com algum ponto. Então, ela é mulher igual eu, só que ela não tem a tua idade, ela não tem a tua história. Sim. Ou ela é jovem igual eu, porém a história dela também é diferente. Então, você pega só um fato, se identifica com aquilo e fala, poxa, eu sou igual a ela, você não é. Mas eu não tenho isso que ela tem, eu tô atrasada. Atrasado pra quem, né? A vida é a nossa vida, a gente tá atrasado, enfim. Né? A gente vê principalmente na rede social. Até porque, assim, eu acho que na questão da rede social, a gente sempre tende a gostar mais de assistir pessoas que estão conquistando aquelas coisas que a gente quer, né? Sim. Só que, claro, elas sempre parecem estar um passo à frente daquilo, né? Sim. Porque eu acho que... da nossa visão, o que a gente gosta de ver? Uma pessoa que tem uma casa bonita, uma pessoa que é uma pessoa bem-sucedida, que conquista coisas que a gente tá se esforçando pra conquistar. Sim. Só que, claro, né, a pessoa tá há 10 anos fazendo aquilo que tu começou a fazer agora. A pessoa, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu abri uma empresa, mas talvez ela vem de uma família que já tem uma empresa antes, então que ela está envolvida, né? Envolvida naquele assunto onde que a gente não tem, mais né? oportunidades, Exatamente. Se a pessoa tem mais conhecimento, né, sobre uma área. E isso é muito injusto, né, com a gente. É muito injusto com a gente, é muito injusto de uma forma geral você olhar pra uma pessoa que tem um contexto diferente e achar que você deveria ter o mesmo resultado, né? É porque tu vê, né? Eu tenho 20 anos, e a pessoa que tá lá abrindo sua empresa tem 20 anos também, né? Ela fala, desde jovem a fulana já abriu uma empresa, a fulana já faz não sei o que, a fulana já viaja. Sim. E ela não vem do mesmo contexto que você, né? E essa ideia preliminar ali de iniciar das redes sociais enquanto um meio de inspiração ou de aprendizado ou de fornecimento de conhecimento é muito legal, mas tem que ter sempre um equilíbrio saudável, porque eu acho muito bacana, né, a gente, né, se inspirar no outro, aprender com o outro. Eu sigo pessoas que eu aprendi muito com elas, né, só que é um perigo muito grande a gente não ter essa coisa de conseguir saber se a diferença, né? Se a gente tá ultrapassando o limite da inspiração, ou a gente já tá chegando lá na inveja. Sim. Porque isso pode ser criado também na comparação. E às vezes, não só de olhar pra pessoa, porque tem dois perfis, né? Tem alguém que pode olhar pra uma pessoa que já conquistou, alcançou alguma coisa que ela gostaria, e olhar pra essa pessoa com raiva,
né, e se vitimizar e falar tipo assim, meu Deus, eu sou uma pobre coitada, eu nunca vou conseguir, essa vida não é pra mim, eu não consigo, e o que era pra ser uma inspiração se torna o motivo de você se diminuir, né? E tem a outra pessoa que pode olhar pra si com raiva. Então ela pode olhar pra pessoa na tela com raiva e pode olhar pra si mesma com raiva, falando, eu perdi tempo da minha vida, se essa pessoa conseguiu, eu também teria conseguido. Não, amiga, você não teria conseguido. Sabe, se você se esforçou e você já fez tudo que estava no teu alcance, você está exatamente onde você deveria estar. E mesmo que você não tenha feito tudo que você achava que você poderia ter feito, por algum motivo você não fez, entendeu? Alguma coisa te Talvez impediu. você tá fazendo outra coisa e crescendo em outra área totalmente diferente. Exatamente. Né? Com certeza. Exatamente. Então é muito sobre essa questão ali das redes sociais, é muito sobre ter o discernimento de entender, né? Que é um jogo de cintura, né? Sim. É bom até certo ponto. Por exemplo, a corrida eu comecei a gostar e me interessar porque eu seguia pessoas na internet que faziam corrida e eu via como a vida delas mudava, como era um hábito saudável, como elas se sentiam melhor consigo mesmas, né? E daí eu comecei a me inspirar pra começar também, né? Fazer aquilo. Mas a gente sempre tem que entender, né? Até que ponto a gente pode se comparar e até que ponto a inspiração pode passar do limite, né? E chegar a ser uma cobrança, né? Tem um ponto dentro da autocobrança, dessa cobrança que vem de dentro, que faz a gente pensar que se a gente conseguir alcançar aquilo que a gente está se cobrando tanto para obter, a gente vai ser verdadeiramente felizes, né? Então a gente está num momento presente hoje, talvez insatisfeitos com alguma coisa, insatisfeitos com algum cenário que a gente está vivendo e tá olhando para o futuro com uma esperança de que ao alcançar, conquistar ou chegar naquele ponto, a gente vai conseguir resolver alguns problemas que a gente tem e a gente vai conseguir estar então plenas com nós mesmos. E isso é uma falácia. Porque se a gente não for capaz de ser feliz hoje, no ponto em que a gente se encontra, a gente não vai alcançar a felicidade lá. Sabe por quê? Porque quando a gente tá no ponto A. Quando a gente chega no ponto B, a gente vai olhar pro ponto C como aquela ambição... Cai na inconformidade, né? Nunca tá conforme com aquilo que alcança, né? Exatamente. É porque isso parte de um princípio muito legal, de a gente querer sempre alguma coisa melhor pra gente. Esse princípio é muito bacana. É muito bom que a gente queira evoluir, que a gente queira ser melhor. E se eu tô hoje numa casa assim, eu posso almejar ter alguma coisa maior. Mas se o nosso estado não estiver bem com nós mesmas, no lugar onde nós estivermos, quando a gente chegar naquela casa, a gente vai olhar para aquela outra que talvez tenha, sei lá, 2 andares, porque aqui eu tô tem 1, e a gente vai almejar aquilo. E de novo, o princípio é muito legal. Sempre que internamente a gente consiga estar em um estado de satisfação em que essa inconformidade e satisfação consigam conviver no mesmo ambiente, sabe? Sem criar nenhum tipo de sofrimento psicológico mesmo, assim, sabe? Exatamente. É que nem a gente tinha conversado, né? Quando a gente tava conversando sobre o assunto de hoje, que eu te dei aquele exemplo da meia maratona, né? Na corrida. Total. De que, eu quero correr uma meia maratona, mas eu só corro 5 quilômetros, né? Então, às vezes, a gente compara, né? Com aqueles 21 quilômetros que a gente quer correr, 5 quilômetros parece pouca coisa, né? Parece que mas não é. Quando tu olha a média da população, quem que corre 5 quilômetros? Sim, com certeza. Quem que nem sequer sai da sua casa pra fazer uma caminhada? Quem que se dedica pra cuidar da saúde, Exatamente. Né? Então aí entra aquela questão da gente celebrar as nossas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. Então essa questão da comparação também está relacionada com isso, né? Da gente conseguir olhar pra gente e falar, poxa, eu tô mandando muito bem, sabe? Da gente se tratar com carinho. Pô, eu tô indo muito bem. Mas eu não fui suficiente, eu não consegui dar conta de ser excelente naquela coisa. Tá tudo certo, cara. Você tá indo muito bem. Você fez, você se esforçou. E essa alimentação, né, a forma que a gente alimenta os nossos pensamentos e fala com a gente, isso produz só mais vontade de crescer, de ir pra frente. Às vezes a gente fala com a gente de uma forma tão negativa, que a gente mesmo se desmotiva, mesmo se desmotiva, a gente não consegue se mover
pra chegar lá, sabe? Sim. É a gente mesmo que se sabota, né? Porque tu não tem o tênis certo pra sair pra correr e pode machucar o teu pé. Porque tu não tem a roupa mais bonita. Porque não sei o quê. Às vezes a gente mesmo que se sabota, né? E fala, né? Não, até eu ter um ambiente perfeito, eu não vou começar a fazer nada. Aquela questão do eu não tô pronta. Eu não tô pronta, né? E também eu não sou boa, então... que pereça, né? Eu não sou pronta, eu não sou suficiente, né? Eu me sinto incapaz, mas a gente se torna essa pessoa, né? Sim, exatamente. A gente não é suficiente, a gente não é capaz, a gente se torna suficiente, se torna capaz. A gente não é bom o suficiente, a gente se torna bom. Sim. Né? E a gente tem esse problema de não saber aproveitar os processos, né? A gente tava conversando sobre isso, porque a gente ouviu um vizinho tocando violão e a gente falou, poxa, a gente queria muito saber tocar violão, ia ser muito legal, mas a gente não gosta de se sentir... Do processo, né? Do processo. A gente não gosta de ser aprendiz, né? A gente queria só conseguir pegar o violão e tocar. A gente não sabe desfrutar desse processo de se colocar numa posição de aluno mesmo, sabe? Sim. Eu não sei fazer isso. Mas daí também pode ser porque seja uma questão de hobby, né? A gente conversava sobre isso também, né? Então, eu acho que na verdade quem consegue se cobrar pra ser de alguma forma excelente num hobby chega a ser um pouco doentio, né? Porque a realidade é que hobbies, eles não precisam... Né? Não precisa ser perfeito, né? Tu não precisa ser bom naquilo, tu faz aquilo porque tu se sente bem fazendo, né? Só que, claro, né? Por exemplo, tem hobbies que a gente coloca meta, assim, a gente quer melhorar, a gente quer ser melhor naquilo, né? E tem outros que a gente só faz por prazer. Porque, eu gosto de, sei lá, sentar pra tocar teclado, mesmo que eu saiba tocar só 2 músicas. Eu me sinto bem fazendo aquilo e eu não sinto aquela necessidade de melhorar. Mas tem outros que a gente vai, né, sendo mais ambicioso, se colocando mais metas, tentando crescer, né? Esses dias que tu falou no começo do episódio, eu tava falando com as meninas do meu trabalho e a gente conversava sobre isso porque uma das minhas colegas começou a falar como ela queria comprar um apartamento. E outra delas falou que... Ela falou, mas eu tô me sentindo muito velha ou muito nova pra um apartamento e tal. E aí outra falou, cara, às vezes a gente tem coisas que as pessoas... A média pra conseguir aquilo é com 40 anos. Ninguém comprou... Poucas pessoas compram apartamento com 20, elas compram com 40. Poucas casam mais novas, elas casam com 30. Então, às vezes a gente acha que tá traçado pra alguma coisa que na verdade a gente não tá, né? O tempo de cada um é diferente, entendeu? A gente corre o risco de acabar mirando pra um padrão que se torna inatingível, né? Na medida em que a gente quer ser bom em tudo. Então, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor filha, a melhor mãe, eu quero ser a melhor no trabalho, na faculdade, mas a gente não dá conta de tudo. Então, tem muitas pessoas que olham pra você ou olham pra mim, mas você é tão nova, como que você faz tudo? A gente faz tudo pela metade, faz tudo, não é fazer tudo de qualquer jeito, né? Mas é só que a gente às vezes realmente não dá conta. Não, e às vezes, na verdade, agora que tu fala sobre isso, às vezes a gente se cobra demais, a gente se diminui. E a gente se diminui também, né? Por exemplo, às vezes eu faço muitas coisas, isso acontece bastante comigo. Eu faço muitas coisas na minha semana e eu te lembro que eu tinha amigas que falavam, cara, como tu, né? Que a gente falou, como tu dá conta, né? De fazer tudo isso. E às vezes tem pessoas que olham pra gente e falam, poxa, eu queria tanto fazer tudo que essa pessoa faz, eu queria tanto... A pessoa olha pra você e te admira e você não consegue ver isso em você mesmo, né? Esses dias uma amiga minha de Cuba mandou mensagem pra mim, né? Claro, a realidade lá é diferente. Mas ela mandou... Cara, sai... Tô tão feliz. Aí ela mandou mensagem pra mim e ela falou, cara, eu tô tão orgulhosa de você, eu te admiro tanto por tudo que tu tá conseguindo conquistar lá. E a gente devia... E eu tô aqui me olhando e eu falo, poxa, eu tô precisando me forçar nisso, eu não tô me sentindo suficiente com tal coisa, eu não tô conforme com tal coisa que eu estou fazendo ou a etapa que eu estou vivendo. A gente devia se olhar com mais amor, exatamente, né? E eu lembrei do que eu queria falar. Chega esse ponto da gente olhar pra um padrão tão de... ser bom e suficiente, e abraçar tudo, e ser bom em tudo, dar conta de tudo, que a gente chega a se culpar por não fazer. Então, tipo assim, a gente tem um momento de ocio e a gente se culpa porque a gente não fez nada. Exatamente. Né? A gente procura preencher lacunas de tempos pequenos, fazendo qualquer coisa, só pra não sentir que a gente não tá sendo tão boas, que a gente não tá honrando tanto o tempo que a gente tem, que a gente não tá... Enquanto... O tempo de descanso é muito importante, precisamente para aqueles que desejam alcançar alguma coisa, ou construir alguma coisa, ou ser bons em alguma coisa, né?
Isso é muito louco. Tipo... A gente se culpa, né? Quando eu passei o dia todo sem fazer nada. Sim. Às vezes eu falo com amigas minhas, se elas falam, o que tu fez nos feriados? Nada, eu fiquei deitada na cama o dia inteiro. E eu penso, cara, como ela consegue? Eu já ia levantar, ia fazer não sei o quê. E não é ruim, não é errado, né? Sim. Passar o dia todo deitado, claro ter um dia de descanso, um dia de lazer, né? Porque a pessoa fez isso pra ela, sabe? É um ato de amor que a gente tem conosco. A gente olha... A gente fala, cara, eu trabalhei tanto semana inteira, eu mereço um tempo pra não fazer nada. A gente tem muito pouco senso de merecimento, né? Isso é muito estranho. Porque, precisamente, nós somos muito tipo assim, a gente... aquela questão que você tava vendo, né? Que você tava falando. A gente precisa mais ouvir aquelas pessoas que têm sempre uma palavra boa pra falar sobre a gente e dar mais bola pro que eles estão falando. Tipo assim, pra aquela tua amiga que tem orgulho de você, você devia pegar isso pra si e falar, pô, eu tenho muito orgulho de mim. Pra aquela moça da igreja, aquela irmãzinha do coque, da oração, que olha pra você e fala, meu Deus, você é muito linda. Você devia falar dessa forma contigo também. Sim. Né? Eu acho que a gente, agora que tu falou de ser ponto, ele não vai ter a ver com cobrança, mas eu acho que ele vai influenciar na vida de outras pessoas, né? A gente também aprender a reconhecer aquelas coisas que as outras pessoas fazem, sabe? Às vezes uma pequena palavra que tu vai falar pra outra pessoa pode fazer assim uma diferença na vida dela, pode mudar o jeito que ela pensa sobre ela, né? Exatamente. Então ter cuidado e falar com os outros também com muito carinho, né? Sim. E inclusive na hora de cobrar as outras pessoas sobre alguma coisa, no relacionamento, com os filhos, reconhecer também o quanto eles são boas, exatamente, né? Às vezes a gente só fica lá, às vezes tu faz com a melhor intenção, né? De que a outra pessoa melhore, que cresça, mas a gente tem que aprender a medir as nossas críticas também, e nas nossas cobranças, respeito aos outros, entendeu? Totalmente. Então que talvez tu dá conta de muitas coisas, mas a outra pessoa tem um limite menor, e ela não dá conta de tudo aquilo também, né? E talvez aquilo que ela está fazendo está sendo muito bom, por que tu não vai lá com ela para falar, nossa, o que tu fez é muito bom, nossa, tu melhorou tanto então, na dança, no canto, então é coisa que tu tá fazendo, ao invés de sempre com uma palavra de cobrança, de falar, querida, vamos melhorar. E aí, tu fez isso de errado. Tudo que ela fez estava certo. Só um erro e tu vai lá. Não, tu fez aquilo de errado. Mas você não consegue enxergar, né, o quanto ela foi boa em outras coisas. Isso é muito bom para pessoas que têm um perfil de liderança também, né? Isso é muito importante. Porque, o líder tá num lugar de posição, de autoridade, tá, né, acima, enfim. Mas o que faz essa pessoa tá lá, precisamente ter a capacidade de fazer quem está abaixo do seu comando ou debaixo da sua autoridade serem pessoas capazes de ir pra frente, de impulsionar. Na verdade, eu tenho pra mim que o bom líder é aquele que torna os seus discípulos melhores do que ele, né? Então, tu não consegue fazer isso se tu não for capaz de alimentar, né, o emocional, os pensamentos dessa pessoa com tudo que elas são de bom. Até porque pessoas inseguras não vão conseguir render da mesma forma que uma pessoa que tem mais autoconfiança, entendeu? Então, tu tem que entender a diferença e tu saber, né, o discernimento entre quando eu preciso cobrar e quando eu preciso elogiar, entendeu? E saber que nem tudo é cobrança. Às vezes a gente precisa também reconhecer as coisas que a pessoa faz bem. Mas não faz nada bem. Faz sim. E muitas vezes a pessoa já sabe o que ela fez de errado, né? Tipo assim, exatamente. Não é você falando que você vai fazer ela reconhecer. Às vezes essa sua decisão de falar com a pessoa com amor e de falar pra ela algo que ela fez de bom, até pra aqueles que te magoaram, vou fazer a pessoa pensar assim, poxa, eu vacilei com ele, eu não fui tão legal assim, eu acho que eu preciso mudar essa minha atitude com ela, porque olha só, ela até tirou um tempo pra vir aqui me agradecer pro negócio, mesmo que eu... Sim, e uma coisa que eu sempre gosto de fazer, e que eu fui tentando educar isso em mim mesma, e quando eu vou cobrar alguém por alguma coisa, eu sempre tento, eu vou com uma cobrança, mas eu sempre tento meio equilibrar e falar de uma coisa... Exatamente. Por exemplo, eu venho te cobrar porque tu não limpou a casa hoje, mas eu te falo, não, mas eu sei que tu ficou cozinhando, entendeu? E que a pessoa sinta que, né, tem um equilíbrio lá, né? E isso não é sobre a gente tentar fingir, né? Não é sobre isso. Na verdade, isso é algo muito inteligente, porque a gente entende que a pessoa não é definida pelos erros que ela cometeu, né? Então, os erros que alguém cometeu não definem ela. Ou as debilidades, não define a pessoa. Sim, com certeza. Tipo assim, a pessoa tem 1 milhão de coisas boas, e daí a gente vai definir ou vai traçar a ideia que a gente tem sobre ela, sobre o que ela fez de errado, enfim. E isso também é legal de pensar num âmbito de amizades. Porque eu acho que hoje já se tornou mais comum a gente falar assim, eu quero amigos que consigam olhar pra mim e me apontar os meus erros e falar a verdade na minha cara,
Mas como é legal ter amigos também que reconhecem como você é boa, né? Exatamente. Como você tá indo bem, como você tá se esforçando. Você chegou pra cima, né? Isso. Exatamente, com toda certeza. Acho que a gente tem que aprender também a se afastar daquelas pessoas que nunca tem algo bom pra falar, né? Exatamente. Só tem crítica. Porque tu vem com um projeto e a pessoa já começa, não, mas acho que não vai dar certo, que não sei o que. Ah, mas tu não tem aquilo ainda. Exatamente. Não, mas tu acha mesmo? Acho. Eu acho e agora você vai embora. Como é bom tu fazer alguma coisa e ter um amigo lá que fala, nossa, tu fez muito legal que ficou aquilo que tu fez, nossa, tu fez muito bem. Eu acho que isso te dá, talvez tu não fez de uma forma perfeita, talvez tu teve alguns erros, mas como é bom, né, sentir aquela motivação. Totalmente. E ele não te enganar, né, mas também te dá aquela motivação, aquele empurrãozinho, né, pra tu continuar fazendo aquilo. Perfeito. Eu acho que faz total diferença, né? Eu quero te convidar a você tirar um tempinho na sua semana e questionar os seus padrões de cobrança. E entender quem que colocou, quem disse que aquilo é o sucesso. Quem disse que aquilo que eu quero alcançar é o ápice da realização. Quem que definiu esse prazo. Quem disse que se eu não consigo antes dos 30, então eu tive sucesso. E se eu conseguir depois, eu já passei do tempo certo, né? Quem disse que você precisa se tornar essa pessoa, né? Pra você estar certa, né? Quem disse que da forma que você já não tá perfeito. Quem disse que aquilo que você já conseguiu não é sucesso, não é bom o suficiente, né? Exatamente. Na verdade, esse chamado também nos lembra que a gente precisa se tratar com um pouco mais de carinho, né? Com um pouco mais de gentileza. E aceitar que não dá pra dar conta de tudo, que não dá pra ser boa em tudo. E que tá tudo bem a gente ter uma vida que almeje ser bom em várias coisas. Sim. Não excelente numa coisa só. Tudo bem se você quiser se dedicar a alguma coisa, né, na sua vida. Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito admirável. Porém, se você for a pessoa que considera que uma vida, né, é um tempo muito curto para você ser uma pessoa só, ou ter só uma nuance, ou ter só um tom de cor, e você deseja ser alguém que experimente várias habilidades, ou queira ganhar várias experiências, tá tudo certo você ser um pouco ruim em alguma dessas coisas. Verdade. A gente precisa aprender a, antes de se cobrar, se acolher, né? Isso. E entender que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vive a mesma vida e que é normal a gente estar em diferentes pontos, não só de partida, senão também de metas, né? De alcançar aquilo. De alguma forma, botar esperança, né, na gente. Olhar pra gente e falar, cara, eu acho que vai dar tudo certo, né? Ao invés de ficar alimentando pensamentos que falem mal sobre a nossa capacidade de alcançar alguma coisa ou sobre o lugar em que a gente está nesse momento, né? Sim. E não colocar, né, o nosso sucesso na outra pessoa, né? E não entender que a gente precisa fazer as mesmas coisas que a outra pessoa, conquistar aquelas coisas que a pessoa conquistou para ser bom o suficiente, né? Que com o que a gente tem, o que a gente faz no dia a dia já tá ótimo. Isso é um pouco também sobre a gente validar o sentimento que a gente tá sentindo, mas não romantizar aquele sofrimento, sabe? Não é tipo assim, eu tô passando por um processo ou por um tempo ruim, vai dar tudo certo. Tem fé que no final isso vai te fazer bem, isso vai fazer você crescer. Não, cara, tá cansado, é normal e tá tudo bem, você tá cansada, é real o seu cansaço, é real aquele sentimento de que você não tá dando conta, ou, né, mas entender que se cobrar de uma forma muito rígida não é saudável e não vai fazer você alcançar resultados maiores. A questão da cobrança é algo que vai trazer mais equilíbrio para nossa vida, né? E mais bem-estar, mais leveza, né? No nosso dia a dia, até nas coisas mais simples, né? Que a gente realiza. E que talvez o primeiro passo para uma melhoria não é só a gente tentar fazer mais, né? É senão a gente começar a estar satisfeito com aquilo que a gente conseguiu até agora e sempre olhar para aquele sucesso que a gente quer atingir de uma forma mais realista também, né? Legal. E entender que tudo que a gente vai conseguindo, aquele pequeno passinho que a gente vai dando já tá ótimo. E tem que ser celebrado, né, e agradecido. Exatamente. A gente pode começar a se agradecer mais, né, porque a gente é muito rápido pra falar, obrigado. Mas aí a gente fez algo por nós, a gente não é capaz de se celebrar, de falar, poxa, parabéns, você foi muito bem. E a gente espera muito isso às vezes dos outros, mas hoje o chamado é pra dentro. Pra gente olhar pra nós e tratar com mais carinho, com mais leveza,
bater mais palma pra tudo que a gente tem feito, pra tudo, porque a gente é uma baita de uma mulher. Verdade. É isso, cara. Verdade. Independentemente se você faz 500 coisas durante a semana ou se você faz 3 coisas durante a semana. Sim. É muito bom as duas coisas. Sim. Sempre que você faça com gratidão e se sentindo que isso faz sentido pra ti. Exatamente. Faz sentido pra ti. É isso. Exatamente. E eu acho que a gente também, como imigrante, né? Eu falo desde esse ponto porque nós, né? É o que a gente vive no dia a dia. E eu acho que muitas vezes a gente se cobra até com os brasileiros, né? Que a gente fala... A gente esquece, né? Que a gente é novo, a gente é nem uns bebês. A gente tá aprendendo a falar, a gente tá aprendendo como funciona o nosso entorno, o nosso ambiente, né? E às vezes a gente se compara com outras pessoas que aparentemente tem mais... Que de fato, tem mais oportunidades muitas vezes. Com certeza. Que conseguem coisas de uma forma mais fácil do que a gente tá conseguindo. Mas a gente esquece que eles estão aqui desde que nasceram, né? Sim. Que é o ambiente com o que eles têm contato desde sempre, né? Onde eles se sentem confortáveis, onde eles conhecem como funciona, né? E que a gente tá aprendendo agora, né? Errando muitas vezes, mas sem entender que aquilo que a gente já tá conseguindo aos poucos, já só conseguindo um trabalho bom, né? É um sucesso pra tem pessoa que chega aqui e demora meses pra conseguir um trabalho, né? Você já está sobrevivendo num país que não é o seu, numa língua que não é a sua, numa cultura que não é a sua, né? Com um estilo de vida que não pertence àquilo onde você cresceu, né? Então a gente está sendo recriados de novo. Sim. A gente já teve nosso processo ali de infância, de crescimento, de educação, e a gente está vivendo tudo isso pela segunda vez. Então, eu tô no Brasil há 4 anos. Você é um bebezinho de 4 anos. Verdade. Entendeu? Eu penso muito desse jeito também. E a gente se cobra com uma pessoa que tem 15, 16, 20, 40, 30. Né? Sim, eu me cobro muito. E eu me cobro muito por muitas vezes não saber como funcionam certas coisas. Sei lá, como, não sei usar um cartão de crédito. Mas como eu não sei, se parece a coisa mais fácil do mundo, todos usam, todos já sabem, mas eu não sei, nunca usei um cartão de crédito. E tá tudo certo. Então, pra eles pode ser uma coisa muito comum, mas pra mim é uma coisa nova, né? E isso eu vejo que tem 2 pontos, né? Um é pra aqueles que lidam, né, com estrangeiros, enfim, eles entenderem e terem essa sensibilidade, né? De entender que a pessoa não sabe. Tipo, ela não tá fazendo por mal e ela não é burra. Né? Exatamente. Ela simplesmente está está se colocando de frente com uma realidade que ela nunca antes tinha vivido, né? Sim. Esse é um ponto. E o outro é para aqueles que têm consciência, porque, tipo assim, é muito bom a gente olhar pro entorno, né? Para aqueles com os quais a gente se compara e entender que eles têm outra história, que eles têm outra... Mas isso não deve gerar na gente um sentimento ruim para com essas pessoas. De tipo assim, é porque ele é filho de pai rico. Cara, e tá tudo certo, entendeu? Verdade. Eles não têm culpa por você ter uma vida um pouco pior, né? Sim. Ou um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, um pouco mais sofrida. A pessoa que tem uma condição melhor do que a sua não é culpada pela sua história. A pessoa nem te conhece, entendeu? Sim. Então, mas isso é muito comum, de criar esse sentimento de, mas é porque meu rancor assim, né? Ele conseguiu porque... Não, cara... Claro, né? O pai ajudou, o pai pagou, né? O sucesso da outra pessoa, mesmo que tenha sido mais fácil, não torna a conquista, né, daquela pessoa menos merecida, né? Menos merecida. Exatamente. É isso mesmo. E que também a pessoa pode estar conquistando outras coisas que talvez você não tá vendo. E ela está enfrentando outros problemas que você não tem. Às vezes a gente olha para essa pessoa, né, e não entende que ela enfrenta outros desafios. Então, por exemplo, a pessoa tem muito dinheiro e não enfrenta dificuldade econômica. Mas a pessoa gasta muito dinheiro com remédio também, porque ela tem alguma situação ali na saúde, né, que tá ruim. Daí, em contrapartida, tem outra pessoa que enfrenta muitos problemas econômicos para pagar conta, para chegar no final do mês, mas ela tem uma saúde plena. Então, às vezes, essa pessoa que tem muito dinheiro não consegue ser grata porque ela tem... mas é porque eu tô doente. Mas tu tem dinheiro para pagar por aquilo, entendeu? E a pessoa que tem saúde não é capaz de... mas é que eu trabalho muito. Mas tu tem saúde para trabalhar. Então, a gente entender que felicidade não se dá pelo entorno, pelo ambiente. A felicidade não é um resultado de uma condição que a gente tem. Felicidade é algo muito interno. Não é proporcionado por coisas externas. É a gente. Se você for capaz de ser feliz na escassez, você vai ser capaz de ser feliz na abundância. Verdade. Se você for capaz de ser feliz enquanto você está doente, a hora que você tiver saúde, você vai. Mas se você não foi capaz de ser grata, de ser numa situação em que tava tudo ruim, talvez quando tudo fica bom, você acha que aquilo vai trazer felicidade. Não vai. Não vai. Porque não é sobre isso. É que a felicidade a gente vem de dentro, né? Com aquilo que a gente se sente bem, se sente feliz, né? Sim.
A gente decide às vezes, né, ser feliz também. Sim. É um tipo de decisão, assim, né? A alegria é uma emoção que a gente sente no momento, mas a felicidade, a pessoa ser uma pessoa feliz, ela decide construir isso, né? Ela analisa a situação e fala, eu tenho duas opções, eu posso viver a minha vida reclamando sobre tudo, ou eu posso tentar ser grato porque eu reconheço que tem muita coisa pra ser grata e ir pra frente, entendeu? E a gente entra naquilo de escolher ser feliz até nas pequenas coisas, né? Que nem a gente tá falando, nas pequenas conquistas. Eu escolho ser feliz com aquilo que eu tenho agora e com aquilo que eu estou conquistando, né? Gente, por hoje é isso. Foi muito bom bater esse papo com vocês, ter essa conversa. Nós queremos te convidar a você compartilhar esse vídeo com alguma amiga sua que você tenha sentido que talvez está se cobrando muito ou está passando por algum processo assim em que ela talvez não consiga reconhecer que ela é muito legal. Curte esse vídeo se você achou o nosso papo bom, se achou que faz sentido. Comenta também, né? O que você acha sobre tudo aquilo que a gente falou. Comenta alguma experiência, talvez, que você tenha vivido ou algum insight, né, sobre esse assunto. Nós amamos vocês. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Me encantou! Ótimo! Me encantou, me encantou! Conseguimos. Vamos a pedirle a tu marido que nos haga una foto. Vamos. ¿Será que consigue? ¿O lo hacemos en el teléfono? Están chamando.